Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente tem a aula inaugural de mentoria de carreira, essa disciplina, esse conteúdo super valioso, super importante aí para a jornada de vocês. Vocês já receberam muitos inputs de como a residência é estruturada, né? Vocês já sabem que vocês não estão aqui para serem única e exclusivamente desenvolvedores, receberem só conteúdos técnicos, vocês estão sendo preparados para o mercado de trabalho, já tiveram mais de uma palestra aí focando em soft skills, e hoje a gente vai se aprofundar, vamos nos dedicar a esse tema. Nós temos aqui hoje o Evander Macedo, ele é o mentor desse projeto, desse segmento, desses conteúdos que vocês vão receber. Ele é o professor aí de mentoria de carreira. E junto o Marcelo Caius, que vem representando todas as empresas parceiras da residência do Serratec. Então, nós temos duas vozes hoje aí, mais a minha e da Pamela, né, enquanto pessoas que estão aí na rotina junto com vocês, para poder agregar o máximo possível aí de conteúdo, tá bom? Evander, seja bem-vindo, Marcelo, seja bem-vindo, muito obrigada pela presença de vocês aqui, passo a palavra aí para vocês. Obrigado, Cecília. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Prazer. Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Muito bom estar junto aqui e já ver todo mundo de câmera ligada, disposição para a gente trabalhar. Eu tenho uma boa notícia para vocês, que eu espero que seja boa, né? Ah, e eu espero que ela vá ficando melhor ao longo do curso. Usualmente, para alguns é uma notícia nem tão boa, mas eu espero que para todos seja boa, né? Essa é uma disciplina que a gente caminha junto até quase o finalzinho do curso, né? E por uma razão muito simples, né? É uma mentoria de carreira, não é uma disciplina conteudista que tem a intenção de entregar um conteúdo para vocês, é uma disciplina que tem o desafio. Na época, o Marcelo foi quem me procurou e me convidou para nós geramos juntos os conteúdos, a proposta, a emenda dessa disciplina, né? E eu aceitei o desafio, tenho feito já desde a primeira edição da, da residência, né? Tenho acompanhado e tem sido um privilégio participar desse projeto, né? Me apresentando para vocês, né? Meu nome é Evander, eu sou por formação teólogo, pastor, mas também tenho formação, duas pós-graduações em educação corporativa e em gestão de pessoas, né? Tenho mestrado em teologia também, e atualmente virei graduando, quero entrar no time aí da Cecília, estou graduando aí em gestão de recursos humanos na FGV, então peguei aí para dar uma validada nesse processo todo, né, que é muito interessante, para entender melhor essa ambiência cada vez maior que está proposta para mim. Então, é um privilégio estar com vocês. Daqui a pouco eu falo um pouquinho da disciplina. E está aqui do meu lado um amigo, um parceiro, Marcelo, que é um dos idealizadores do projeto Serratec, né? É um dos pais dessa ideia, é um dos pais desse projeto, que para mim, junto com todo esse time de fundadores, né, que começa esse projeto, tem um papel muito importante. E hoje a palavra é dele, né? Ele está aqui para poder acolher vocês. Eu acho que isso já foi feito com a Thaís na aula inaugural, mas aqui na mentoria de carreira, especialmente para explicar o porquê dessa disciplina, né? Então, Marcelo, a palavra é tua aí para acolher o pessoal e dar essa primeira fala introdutória. Depois eu quero passar alguns vídeos para a gente conversar um pouquinho. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Agradecer a oportunidade que o Evander abriu para a gente poder conversar um pouco. Esse processo é um processo importante, como ele mesmo falou. O Evander ele reduz bastante a importância dele, porque toda a experiência dele com pessoas é o que ele traz nesse processo. O desafio aqui
é que quando a gente fez uma primeira residência, a gente trabalhou muito o conteúdo técnico e, no meio do caminho, as pessoas tinham muita dificuldade em entender a expectativa profissional da empresa para com ela e o quanto ela precisava, na verdade, se desenvolver, ao invés de esperar que a empresa desenvolvesse ela. Então, o principal processo que a gente precisa viver na mentoria de carreira e tirar muito do Evandro, aproveitar esse conteúdo. Ele também é gestor aqui do Colégio Metodista, ele conhece muito de gestão, conhece muito de estratégia, é um cara muito preparado, então não é só uma questão de pessoas, é uma questão de processo também. E a nossa gestão pessoal, a nossa gestão a gestão da nossa carreira é uma expectativa que a gente tem, que você se envolva bastante, busque desenvolver os conteúdos que ele passe, para que a gente, quando trace o teu trajeto para entrar na empresa após a conclusão do curso, que tem as entrevistas, os desafios, você tenha a real noção daquilo que a gente espera lá do outro lado. Então, a gente está muito animado, você já é vencedor de estar aqui nesse processo. Verdade. Porque Dá os parabéns para eles, né? Parabéns para vocês, porque se você tem um número aí, 1.600, 1.800, quantos foram? Quase 1.600. 1.600 quase, de Uhum. 1.600 tiramos aí quanto? 135? 148. 148. Então, é muito mais do que 10 por vaga, né? Então, esse processo é um processo que tem trazido muito fruto para quem se dedica. Certamente, quem não se dedica e no meio do caminho tentar vai ter dificuldade. É melhor começar já com o pé embaixo. E mesmo que você demore a cair a ficha, insista todos os dias, porque esse processo ele foi criado para fazer uma transformação mesmo, tirar você de um conteúdo que você não conhece para ser um conhecedor o suficiente para entrar numa profissão nova. Então, para fechar aqui minha fala, essa questão toda de você governar a sua carreira é algo importantíssimo. Tanto os conhecimentos técnicos quanto os conhecimentos de comunicação, conhecimentos de soft skills que a gente fala, comportamentais, tudo isso, eu acredito que você vai passar uma parte dele aqui. Então, por favor, se dedique. E essa nota a gente olha muito no dashboard do profissional. Ela é uma das notas mais importantes, além das técnicas, tá? Na verdade, mais importante do que as técnicas. A gente também quer um técnico bom, mas a gente quer um técnico que se alinha aos valores da empresa, aos objetivos. Tá bom, pessoal? Então, fico à disposição depois que a gente fizer o bate-papo para responder perguntas e a gente poder fazer essa primeira aula aí mais dinâmica. Sim. A ideia dessa primeira aula é exatamente a gente situar a mentoria de carreira dentro do projeto da residência, né? Uma coisa muito rica da residência é que ela atrai pessoas de diferentes idades, de diferentes backgrounds, né? Então, eu tenho consciência que tem profissionais aqui, pessoas aqui que estão dando um salto na sua carreira, né? Que estão resolveram mudar de carreira e precisa de muita coragem para isso, né? Precisa de muita, e eu quero cumprimentar aqueles que estão fazendo isso, porque eu acho isso muito, muito, muito importante, né? Quando você percebe que um ciclo se fechou, você se abrir para começar algo novo. Então, eu quero te cumprimentar por isso. Mas a gente precisa começar sabendo desse background diverso, porque talvez aquilo que é básico para mim, para outro é completamente novo e avançado, né? Então, como é que a gente trabalha aqui na mentoria de carreira? Eu espero que aqueles que têm alguma vivência e experiência nessa área de gestão da sua carreira, de gestão de recursos humanos, de gestão de processo, que você some comigo, né? E lembre-se sempre que o nosso foco aqui não é conteudista, é de uma experiência. A ideia da mentoria de carreira é promover uma experiência de
discussão e reflexão a respeito do mercado de trabalho e da mentalidade que se espera para esse mercado de trabalho a partir desse background rico e diverso que a gente tem aqui. E o meu papel é o papel de ser aquele que media, que provoca, que estimula, que instiga, que confronta, né? Então, assim, como o Marcelo falou, eu estou muito alinhado ao processo de gestão, né? Então, eu faço gestão de uma empresa que hoje tem cerca de 80 funcionários e já faço isso há um tempo, né? Já faço isso há 10 anos, e já venho também de uma experiência de 25 anos de gestão à empresa do terceiro setor, né? A organizações do terceiro setor, e gente é meu material de todo dia. Eu lido com pessoas o tempo inteiro e acabo lidando com os diversos ramos da sociedade, pessoas que trabalham com varejo, pessoas que trabalham com a indústria, pessoas que trabalham com essa área de tecnologia, como o Marcelo está aqui. Então, o meu papel é meio que ser um insider, é a palavra correta, ou um outsider, alguém que está de fora, um outsider. Eu sou alguém que está de fora e que traz para esse ambiente, para esse nicho de tecnologia, uma visão mais ampla do que está lá fora. Porque qual é a nossa tendência nos nichos? A nossa sociedade, essa sociedade global, ela, ao mesmo tempo que ela é muito ampla, ela é muito nichada. Porque com a revolução do conhecimento, né, com essa era nova que a gente vive, da explosão de conhecimento, ninguém dá conta de saber tudo. Concorda comigo? Então, cada vez mais, os setores da economia, do trabalho, estão nichados. Eles foram se nichando, nichando, nichando. Não é por acaso que hoje há uma forte demanda de integração de diversos setores, porque a sociedade que primeiro se especificou e foi para os nichos percebeu que não dá para trabalhar isolado, que quem trabalha com tecnologia não pode pensar em só tecnologia, porque ele atende o hospital, ele atende a escola, ele atende o comércio, ele atende a indústria, ele atende os diversos segmentos. Se ele ficar muito obtuso, muito focado no setor de tecnologia, ele não vai conseguir entender a demanda e a dor desse mercado que ele precisa atender. Correto, Marcelo? Correto. Então, assim, então, eu faço esse papel de ser alguém que vem de fora, que não está dentro do nicho, né? Não entendo até aqui, né? Não entendo nada de tecnologia, mas como eu gosto muito de estudar, quem sabe isso não pode ser uma. Você sabe que eu já pensei em passar, em fazer o processo seletivo da residência? Quem sabe um dia eu me aventuro a entrar nessa área de tecnologia, né? Mas eu sou da área de pessoas, né? Na área de processo, na área de gestão, há muitos anos. Então, assim, esse é um pouco o meu papel. E às vezes esse é um papel ingrato, porque às vezes eu não estou aqui, nós estamos no universo de adultos, né? Não tem criança aqui. Então a minha fala é sempre muito direta, porque a gente tem pouco tempo. 4 meses é nada numa turma de 60 pessoas, 70 pessoas, para dar um feedback assertivo, que ajude você a sair do lugar, às vezes, não é fácil. O que me faz estar aqui até hoje é que, graças a Deus, os resultados têm sido positivos. Então, por exemplo, Marcel já está nesse setor de tecnologia há quantos anos, Marcelo? Apesar do cabelo branco, não é tanto tempo assim, é? Não, sou menos experiente que você. Deixa eu ver aqui, 27 anos. 27, né? Você percebe, Marcelo, assim, a gente é amigo, mas eu quero que você seja honesto, né? É, nos processos de contratação de pessoas, você acha que esse projeto de mentoria de carreira dentro da residência tem surtido um efeito positivo para as empresas do Serratec? Você consegue medir isso? É claro que eu consigo, né? Na verdade, primeiro que o profissional que entra, ele entra muito mais proativo. Ele entra com gana, com vontade. O processo também ajuda porque ele é um processo intenso. Então, a pessoa entende que se ela saiu do outro lado, ela saiu porque ela trabalhou muito, ela se esforçou muito, ela estudou muito. E como é muito intenso, e ela teve a mentalidade de que ela que tem que se desenvolver e não esperar pelo outro, a gente tem muito mais sucesso. Porque muitas das vezes a empresa, você tem uma demanda necessária, e aí, se a demanda não chega na tua mão, o que você vai fazer? Ficar parado? Né? Não, você vai buscar com as pessoas, vai conversar com as pessoas e ver o que você consegue adquirir trabalho. Porque
Se você a primeira vez está parado, o cara te deu serviço. Segunda vez, está parado, te deu serviço. Na terceira, ele vai querer te mandar embora. Ele vai começar a pensar, ele está me dando mais trabalho do que ele está vindo buscar. Ele não está sendo honesto, no sentido de que o serviço terminou e ele não veio buscar mais serviço. Se fosse numa outra mentalidade, você falaria, não, eu vou buscar o serviço porque eu preciso me desenvolver, eu preciso entregar, eu preciso fazer a empresa desenvolver, e quanto mais a empresa crescer, mais eu posso crescer e posso ganhar mais dinheiro. E com isso eu posso ter mais condições de fazer os meus sonhos. E aí, nesse processo, você também pode ter a situação da empresa não atingir o teu objetivo. Você quer trabalhar, ela não te dá o trabalho e você tem capacidade de discernir isso. E aí daí você vai buscar algo que esteja mais alinhado ao tua necessidade de desenvolvimento. Eu me lembro bem que quando você me desafiou, Marcelo, para montar o projeto da disciplina, você me trazia uma demanda de que era necessário ensinar a aprender, né? Quer dizer, aprender a aprender. Porque uma das coisas que, apesar da gente estar imerso numa cultura tecnológica, a matriz de trabalho da era industrial ainda está muito presente na nossa cabeça. Qual era a matriz de trabalho na era industrial? Eu sou o cara que coloca a porca no parafuso. Sim. Então, eu aprendo a colocar a porca no parafuso e eu faço só isso. Se não tem parafuso, eu não trabalho, porque eu só coloco porca no parafuso. Então, é aquela mentalidade, a mentalidade industrial era aquela mentalidade, lá no início, né? A, a mentalidade de que e é até feio dizer, mas era um pouco disso, né? Da mentalidade de que o operário, o colaborador, não precisa pensar, ele só precisa fazer a tarefa que foi dada para ele. Isso. Né? Mas nós aqui estamos criando propriedade intelectual, né? Exatamente. Então, quer dizer, a mudança de cultura, a mudança na sociedade, esse profissional que só faz uma tarefa que foi designada, ele não é suficiente mais. Ele tem que enxergar além da tarefa. Inclusive, tem que ter um senso crítico. Por isso que ele tem o soft skill a ser desenvolvido. Será que aquilo vale a pena fazer? Será que não vale a pena voltar para a pessoa que ela se diz mais experiente que eu e perguntar a ela, até que eu entenda que realmente aquilo faz sentido, e não pegar aquilo e fazer só com o que eu entendi? Porque só o que você entendeu pode estar errado. Essa necessidade de um profissional mais proativo gera necessidade de um profissional que tenha fome de aprender. Eu separei um vídeo aqui para estimular a gente. Eu acho que, Cecília, nem eu e nem você não apresentamos o Marcelo no sentido da empresa, né? Marcelo, antes de eu passar o vídeo, apresenta-se na sua empresa. Qual é a empresa que você dirige? Qual um pouquinho a história dessa empresa, o lugar dela no Serratec, só para o pessoal saber quem é você. A NEC IT, né, é uma empresa de desenvolvimento de soluções. A gente vem investindo em diversas plataformas, mas a gente é muito forte em desenvolvimento Java, .NET, app, e a gente desenvolve para vários segmentos hoje, né? Tanto aviação, varejo, saúde. A gente tem muita força na área de saúde hoje. A gente tem uma startup de saúde, tudo bem? A gente tem uma série de iniciativas e agora a gente está criando um setor de IA, só para desenvolvimento de soluções com inteligência artificial. E a gente tem alguns investimentos por esse ano que a gente está fazendo. E, portanto, a gente vai também abrir no Serratec hubs de inovação para que empresas possam se conectar e criar soluções juntas. E com isso a gente espera estar sempre pegando da residência, né? Hoje a gente não contrata pessoas que não sejam da residência, o primeiro emprego. E isso para a gente tem sido muito bom, porque a gente tem colhido muito fruto do projeto que a gente mesmo criou. Legal. A taxa de empregabilidade da residência até aqui, é claro que a tendência é diminuir um pouco na medida que vai ocupando os espaços, né? Pelo menos no curto prazo, né? Sim. Mas você tem ideia, Cecília, desses números, assim, eu sei que essa última ainda não deu tempo, né? Mas até 2022, você tem noção, mais ou menos? Sim, a gente tem uma média acumulada de todas as residências em 65% de contratação imediata. Saiu da residência, já faz o processo, já entra. Depois a gente sabe que tem mais uma inserção no mercado aí
que a gente não controla tanto, né? Porque eles já estão dentro da residência, mas esse número é um somatório aí da média. Isso no percentual de quantos alunos ao todo? 840. Não, tirando a última residência que a gente ainda não contabilizou, 740. Olha isso. É muita coisa, né? Mais da metade. A gente esse ano passa de 1.000. Final do ano a gente passa de 1.000 Mil residentes formados. contratações, 1.000 residentes. residentes que concluíram a residência, Que legal. já tirando a evasão. Então você está entrando hoje não, né? Porque vocês já começaram a semana, num projeto que até aqui é vencedor, né? Um projeto que, graças a Deus, tem dado resultados muito interessantes. Então, quando a gente entra num projeto assim, a expectativa é que a gente provoque crescimento nesse projeto. Então, né? esse projeto, não sei se você tem essa noção, mas a gente que negocia pelo Serratec muita coisa, antes, no final do ano, eu estava negociando com o Ministério e o Ministério para trazer fundos para a gente poder desenvolver mais o Ministério de Ciência e Tecnologia. Ministério de Ciência e Tecnologia, o que substituiu o Marcos Pontes, que era o Paulo Alvim. Né? E aí, conversando com ele, ele falou que no Brasil ele não conhece um projeto igual o da residência. Né? A gente foi ao Softex, quando apresentamos, o mesmo resultado veio. Então, para quem conhece os projetos que rodam pelo Brasil e que o governo federal apoia, esse tem sido um de destaque. É um diferencial. E eu espero, eu vejo, como eu caminho com você, com a residência desde o início e durante todo o período, né? Eu tenho um olhar das turmas, assim, cada turma tem uma especificidade, né? Cada turma, a gente já teve turmas assim mais maduras, turmas mais novinhas, mas isso não define muito, né? O que para mim é mais difícil é quando a gente se coloca num lugar como esse, que é um lugar de aprendizado, um lugar de inovação, com uma estrutura antiga, ou seja, com uma rigidez, com uma dificuldade de aprender, de receber feedback, de trabalhar em equipe. Essas são características que definitivamente não combinam com o Serratec e nem com a residência de software, né? A gente trabalha aqui numa cultura que eu não sei como é que a Cecília nomeia, mas eu chamo de cultura de feedback 360 graus. Todo mundo recebe feedback. Não é? Quer dizer, vocês promovem feedback e vocês precisam estar dispostos a receber feedback também. E o trabalho em equipe é fundamental, porque o Serratec é uma equipe. São pessoas autônomas, mas que decidem ser interdependentes. Empresas autônomas que decidem ser interdependentes. Então, isso precisa passar um recado para a gente, né? Isso precisa passar uma noção para a gente. Eu separei um vídeo aqui, que eu queria mostrar para vocês, só para provocar a gente, enriquecer nossa conversa inicial aqui. Deixa eu ver se eu consigo transmitir aqui. Vocês estão vendo a minha tela? It was in these Swiss mountains that the sim. world was first introduced to the phrase the fourth Sim. industrial. Gente, deixa eu só fechar esse chat aqui. Vocês estão ouvindo o sol também? Às vezes, quando passa para a tela, Sim. Sim. o Sim, som sim, estamos ouvindo. começa novamente. Ó. The world was first introduced to the phrase the fourth industrial revolution, and it's been a hot topic among academics, politicians, and business leaders ever since. But what exactly does it Parece mean? que tá travado, cara. Aqui não tá rodando, não. Eu ia comentar isso agora, só tá saindo uma Só voz. o áudio. Só o áudio. vídeo tá travado. A imagem travou um pouquinho. Quando a gente passa para o tela cheia, eu não sei porquê. Vamos de novo. Aqui. Introduced to the phrase the fourth industrial revolution, and it's been a hot topic among academics, politicians, and business leaders ever since. But what exactly does it mean? The term Fourth Industrial Revolution was coined by the founder of the World Economic Forum, a former professor named Klaus Schwab.
Schwab wrote a book with that title to describe an era marked by a technological revolution that is blurring the lines between the physical, digital, and biological spheres. Let's break that down. Technologies like artificial intelligence, autonomous vehicles, or the Internet of Things are becoming ingrained in our day-to-day lives and even our bodies. Think of voice-activated virtual assistants, Face ID recognition, or healthcare sensors. Schwab first presented his vision of the Fourth Industrial Revolution at the World Economic Forum's annual meeting here in Davos in 2016. But to understand the idea, we need to go much further back in history, to Industrial Revolution number 1. The first Industrial Revolution started in Great Britain around 1760 and spread to Europe and North America through the early 1800s. It was powered by a major invention, the steam engine. The result? New manufacturing processes, the creation of factories, and a booming textiles industry. From the late 1800s, the Second Industrial Revolution was marked by mass production and new industries like steel, oil, and electricity. The light bulb, telephone, and internal combustion engine were a few of the major inventions of this era. The Third Industrial Revolution, sometimes known as the Digital Revolution, occurred in the second half of the 20th century. In just a few decades, we saw the invention of the semiconductor, personal computer, and the internet. So what separates the Fourth Industrial Revolution from the Third? Experts say the main difference is that technology is merging more and more with humans' lives, and that technological change is happening fast. Pessoal, me perdoe. Eu não me toquei que a legenda está em inglês. Eu ia falar, mas achei que Estava ia absorvendo falar. 40% do conteúdo. Eu ia Também. comentar, mas eu também não reparei, desculpa. Estou lendo aqui. Dá para entender o contexto. Desculpe. O pessoal. contexto a gente consegue entender, mas O cara com inglês. O Evander tá fazendo um teste com a gente. Eu achei que era um teste também. Foi um ato Pensei. Percebi que eu não sou tão ruim assim. Foi um ato É, falho. Também entendi também. bastante coisa, apesar de não entendi saber muita muito. Já tá preparando a gente para aula de inglês já, ó. Ele estava querendo saber, a gente foi até o minuto 1.52 para saber se alguém ia se tocar e falar, tá vendo? Tá, então deixa eu voltar aqui, peraí. Não, vamos dar um jeito nisso. Cara, você sabe que eu não me toquei que a legenda estava em inglês. E ninguém tá Vocês já estão procurando quem tem a iniciativa de falar me primeiro que tá toquei. errado, né? tá vendo? Peraí, Mas, então. não, Peraí, então. mas ninguém se tocou também. Tava todo É, mundo fazendo. O foco do vídeo e só para a gente não perder o conteúdo, então, eu queria mostrar porque é muito interessante. A ideia de pensar essa era que me perdoe mesmo, gente, não é exibicionismo, não é Não, nada já disso, tá na resolvido. minha cabeça Já tá resolvido. estava. Vamos em frente. Já tá resolvido. Vamos em frente. É a ideia de que, assim como a Revolução Industrial marcou uma época e mudou as relações de trabalho, e aí você tem a primeira Revolução Industrial, que está ligada à invenção do arado, à industrialização da agricultura. Na segunda Revolução Industrial, você tem a produção em massa, a industrialização propriamente dita, lá no século XVIII, né? A terceira revolução, ele vai chamar da Revolução do Conhecimento, que é essa coisa do despertar tecnológico, da internet, dos computadores, da telefonia. E a quarta revolução é exatamente esse momento que a gente vive, que não está fechado ainda. Eu acho que é uma revolução que está... Por isso que, para mim, o vídeo é muito relevante, porque ele capta isso como uma revolução, e é uma revolução que está em pleno andamento. Esse cara lá do Fórum Mundial aponta isso em 2016, que é o quê? Essa simbiose, essa conexão entre tecnologia e a vida como um todo. Deixa de ser um aparelho de celular que vai me servir na minha vida e, de repente, a minha vida está integrada à tecnologia. Tudo está integrado à tecnologia. A minha pergunta para você, Marcelo, e eu acho que você pode explicar isso um pouco melhor, mas como é que essa revolução e esse momento em que tudo é tecnológico, que a vida... Nós estamos aqui fazendo uma aula, uma formação, né, de desenvolvedores usando um recurso de tecnologia. Quer dizer, a tecnologia está entranhada na nossa vida. Como é que isso afeta esse profissional que está chegando para esse mercado de trabalho? Que cabeça que a gente precisa ter para poder viver esse momento?
A primeira coisa, a gente tem que entender que a tecnologia ela não vale nada por tecnologia, né? Ela tem que ter uma aplicação prática. Tanto as empresas, quando o motivo delas existirem é que a tecnologia que elas aplicam é relevante para algum processo que ela vai ou melhorar, ou otimizar, ou resolver. Então, por exemplo, hoje quando você pega um celular, quando você fala que um celular igual esse aqui pode estar numa Amazônia que não tem estrutura nenhuma, e você consegue medir os batimentos cardíacos, você consegue ter aplicativos que podem te dar um cenário de diagnóstico, que pode fazer uma conexão com uma internet agora que está sendo colocada via satélite a R$ 150, que você consegue estruturar um atendimento e salvar uma vida. A tecnologia ela teve uma aplicação direta e relevante. Nesse processo, é importante que cada mecanismo que a gente ganha ou recebe, nossa cabeça, a partir do conhecimento que a gente adquire, ela precisa modelar jornadas que aquela tecnologia possa apoiar para que me dê ganho de tempo, para que eu possa viver a vida mais tranquila e em paz. Então, quando você, por exemplo, hoje tem o home office, ou você tem aqui a questão do Zoom para fazer a aula, isso quer dizer que você vai terminou aqui, você vai ter mais tempo com a sua família. Se você não tiver um outro compromisso, você tenha traçado. Ao mesmo tempo que, antigamente, quando eu trabalhava no Rio, gastava 4 horas de trabalho. Então, hoje eu ganho 4 horas todo dia, porque eu não preciso mais ir ao Rio. Esse processo que a tecnologia traz, essa mudança de paradigma, é claro que tem os seus problemas que você tem que estar sempre atento para não se viciar, atento para não perder tempo. Então, você tem que se governar. É um processo difícil, não é só uma questão de fala, é uma questão de atitude, mas uma vez que você consiga se governar e adquirir os conhecimentos, naturalmente a criatividade começa a vir quando você mistura ela com curiosidade. Então, entenda o seguinte, se você aprende um conteúdo de tecnologia, adquire curiosidade e quer resolver um problema, daqui a pouco vem a quinta revolução industrial a partir desse conjunto de ações. Eu tenho para mim que a pandemia, e aí, Cecília, se você quiser nos ajudar, você é bem-vindo, viu? Mas, assim, na construção desse conteúdo, você e a Pâmela aí quiserem nos ajudar, tem aqui. E daqui a pouco eu vou abrir para vocês também, para vocês fazerem perguntas, mas, assim, na minha cabeça, quando eu penso, por exemplo, na Revolução Industrial, quem foram os líderes daquela revolução? Os caras da indústria. Sim. A gente lembra de Henry Ford, a gente lembra desses caras que marcam o tempo, né? Durante décadas, né? Mais de um século marcado. Quando eu digo que nós estamos vivendo uma revolução onde a tecnologia ela infiltra e dá o tom de muitas coisas, quem são usando uma palavra meio viciada aí, mas quem são os influencers dessa época? É a galera que sabe trabalhar com tecnologia. Sim. Então, o que eu queria pontuar aqui é que ingressar numa formação na área de desenvolvimento de software, para mim, na área de tecnologia, é muito mais do que aprender a codificar. É estar pronto e buscar um mindset para gerar uma influência no mundo. Tanto que hoje, né, essa própria última eleição, tanto americana quanto brasileira, hoje está tendo até problema lá no Congresso americano que médicos que eram que falavam queriam falar alguma coisa sobre vacina de Harvard eram dropados no Twitter. Então, assim, o cara de tecnologia, ele estava dizendo se o cara que fez o doutorado dele em Harvard estava mais certo ou mais errado. Olha isso. Então, o processo hoje, por isso que hoje a gente entra numa, né, o que a gente fala de crise e modelo, né? Onde a crise se instaurou, onde as big techs dominam, a gente tem também a tecnologia dominando, não só as big techs. Não, mas... Por exemplo, a Toyota dominou sozinha
no mercado automobilístico por mais de 50 anos. Sim. E, de repente, na última década, a Tesla passou a Toyota. Sim. Você tem noção disso? Então, quer dizer, é um mercado, é uma matriz ainda em formação. Está em formação, por isso que é importante, agora começa a ter uma série de regulações, mas é importante que o pedreiro dessa obra é quem está saindo de um curso como esse. É isso que é. Sim. Entendeu? Então, o processo é importante, até eu estou trazendo o pessoal do meu time para um grupo chamado Corajosamente Ético, né, que você conhece lá do Marquinson. Ele trouxe da África do Sul, isso é um movimento mundial, para que as empresas entrem num processo de valores éticos. Né? E esse processo ele precisa estar em cada colaborador, em cada pessoa, para que ela forme, vamos dizer assim, a visão da empresa, visão de fora para dentro da empresa e de dentro para fora. Então, para isso acontecer, é importante voltar àquele processo de entender o porquê que eu estou fazendo isso, para que eu estou fazendo isso, porque a tecnologia ela vai influenciar em tudo, em todas as áreas. Entrou na saúde, teve pandemia, tecnologia que influenciou. Se tiver outra onda que vai vir aí, a inteligência artificial, a internet das coisas, uma série de outras coisas que já estão influenciando o cotidiano. Se nós não nos capacitarmos para que a gente possa influenciar positivamente, intencionalmente, o que vai acontecer? Nós vamos ser escravo ou refém do processo que o mundo já vem. Ou substituído, né? Ou substituído, né? Porque, na verdade, a sociedade ela não espera, né? Justamente. Enquanto a gente insiste no modelo, numa matriz, tem outras pessoas sendo formadas nessa demanda que o mercado e a sociedade apontam. Né? Você tem noção da Coreia, da China, quantas pessoas eles formam em desenvolvimento de software todo dia? Pois é. Se a gente não fizer esse processo aqui, a gente no Brasil tem a possibilidade de ter um apagão de mão de obra em 2025 de 500 mil vagas sem gente. O saldo, porque todo ano forma-se 50 e tem-se a demanda de mais de 70. Então, tem sempre um saldo negativo de 25 mil pessoas no ano. Desses últimos anos, todo esse processo, além da pandemia, faz-se a Abrascom, que é a Associação Brasileira de Tecnologia, ela traz um número de que em 2025 nós vamos ter 500 mil vagas sem gente. Mas as vagas elas vão estar misturadas entre vagas que não tem gente capacitada. E esse processo não adianta você ser capacitado em determinadas áreas, porque você não vai conseguir entrar. Por isso que a gente vem com todo esse processo de qualificação. E se a gente unir todo esse processo e atingir, além de 1.000, e para 5.000 até 2025, e acelerar, isso não é 10%, não dá conta da necessidade brasileira. Então, se os 20 estados aí, são 24 ou 25, agora fiquei até na dúvida, mas todos os estados da federação colocarem 1.000 pessoas qualificadas, mesmo assim não vai dar conta. Então, assim, eu quero abrir para a pergunta, porque o tempo está curto, mas, assim, eu só queria te dar... E por que você precisa trabalhar mentoria de carreira? Porque, de fato, vocês estão entrando numa carreira muito promissora, onde há uma demanda de mercado muito grande. Mas, infelizmente, no mercado de trabalho, sucesso acadêmico e cognitivo não é significado, não é sinônimo de sucesso na carreira. Porque o que o desenvolvimento, e quem falou isso outro dia foi o George, né? O que o desenvolvimento da tecnologia e das profissões aponta é que cada vez mais a sociedade precisa de humanos que sejam humanos de verdade, que sejam capazes de se relacionar, capazes de entender desafios, capazes de lidar com fragilidades, capazes de superar desafios, capazes de lidar com a escassez. Isso a tecnologia não dá conta. É o fator humano. Quanto mais tecnológica a gente fica, mais o fator humano se torna necessário.
hoje, muitas pessoas falam, porque você vai botar uma máquina, vai botar um software, vai tirar emprego. Eu fui num evento em Joinville e o dono que é o presidente do conselho da WEG, não sei se todo mundo aqui já ouviu falar da WEG, Uma baita empresa, né? que é uma empresa com mais de 20 mil, né? Que nasceu lá numa cidade do sul, e ela fica lá perto de Joinville. E essa empresa ela é uma multinacional brasileira, né? E quando ele estava começando a automatizar os processos deles, ele comprou uma máquina que substituiria 100 pessoas no sentido de capacidade. E aí ele foi questionado no dia que ele comprou essa máquina, por que ele estava fazendo isso, que ele estava tirando emprego. Aí ele falou, desde o primeiro dia que eu tomei a decisão de automatizar meus processos, eu só contratei mais gente. E só cresci. Porque você escala mais, né? Então, então a gente hoje no Brasil, a gente nasce uma empresa pensando em atender o Brasil. Claro que o Brasil tem muita oportunidade, mas um americano, um alemão, um inglês, ele nasce uma empresa querendo atingir o mundo. Sim. Então, a gente tem capacidade de fazer muita coisa e a gente fica com um pensamento ainda tupiniquim. Então, a nossa ideia e o nosso convite a vocês, e a gente trouxe o pessoal que é muito importante no Serratec aqui hoje, a Cecília, a Pâmela, o Marcelo, para me ajudarem a comunicar para vocês que a ideia da mentoria de carreira é ajudá-los a fazer essa transição de mentalidade, de uma mentalidade de um profissional que está aberto para esse futuro e que, para estar aberto para o futuro, precisa ser um profissional que aprende a aprender e que constrói junto. Então, não esperem de mim uma entrega de um conhecimento pronto. Esperem de mim muita provocação para que a gente possa, no ritmo que for possível, construir algo juntos aqui. Eu queria abrir a oportunidade para perguntas, para a gente aproveitar o Marcelo. A gente tem aí, quem quiser perguntar, eu vou abrir aí 5 perguntas. Então, quem quiser perguntar, levanta a mão aí. Nós vamos fazer em bloco. Pode ser, pessoal? Então, eu vou ouvir 3 primeiras perguntas, depois eu ouço mais 3. E aí o Marcelo responde aí. Pode ir começando pela Gisele, depois o Lucas e o Aurélio. Faz as 3 perguntas e o Marcelo responde as 3. Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Gisele. Bom, vou tentar ser o mais objetiva possível, até para não ficar atrapalhando muito a palestra dos meus colegas que vêm depois de mim. Eu queria que vocês, em algum momento, se possível, pudessem falar um pouco para a gente sobre uma das soft skills que foram elencadas lá pela Unesco, né, na reunião de 2021, que seria a comunicação efetiva. Por que isso? Há um tempo atrás, eu fiz um mini curso sobre comunicação e eu achei muito legal que foi muito abordada a responsabilidade da mensagem, né? Porque até então o entendimento da mensagem era muito colocado para quem recebia a mensagem. Mas aí eu comecei a entender por esse mini curso, foi muito rápido, foi um dia de curso só, mas foi muito proveitoso, que na verdade a responsabilidade do entendimento, ela parte muito mais de quem está falando, né? De quem está se comunicando. Então, assim, às vezes eu vejo muita dificuldade em algumas empresas por onde eu passei, de algumas pessoas conseguirem se fazer ser entendidas, entende? Então, assim, se o meu público-alvo ele não está conseguindo captar de diferentes formas que eu estou usando, abordagens que eu estou fazendo para me comunicar, se esse público-alvo não está conseguindo entender, eu tenho que começar a reavaliar a minha mensagem, a forma que eu estou me comunicando. Porque você foi falado sobre nichos, né? De repente, num nicho de médicos, aquela linguagem técnica de medicina vai ser muito pertinente para aquele grupo. Mas se esse mesmo médico vai numa empresa e ele vai falar sobre saúde do trabalho, e ele vai falar para operários, por exemplo, né? Eu sou ex-portuário, né? Ele vai falar para os operários lá da linha de produção, ele vai falar para o pessoal da logística, então ele tem que reavaliar aí essa linguagem que ele usa, né? Porque não necessariamente o não entendimento não está ligado a esse público, mas sim a ele, né? Que não soube se expressar. Então, assim, eu vejo muito disso no meu dia a dia, tanto no meu ambiente familiar, entre meus amigos, na minha comunidade.
que a forma como eu me apresento, como eu me visto, como eu me comporto, como eu gesticulo, como que eu ando, a expressão facial, uma coisa é você falar, outra coisa é o que você diz com o olho, né? Se você aperta a mão de verdade, a mão da pessoa, né? Você passa a verdade. Então, assim, eu queria que se vocês pudessem conversar com a gente sobre isso, como que se coloca dentro do ambiente empresarial, né? Que é muito importante isso, a gente saber aonde a gente quer chegar e saber transmitir isso também para o nosso gestor, para os nossos líderes de equipe, né? Para os nossos companheiros de equipe também, que eu vejo muita falha, é muito atrito. São muitas pessoas que sabem muito, que são muito capazes, mas eles não conseguem reunir essas habilidades e fazer se conversar, né? Isso eu acho isso muito importante. Então, se em algum momento vocês puderem falar sobre isso. Obrigada. Obrigado, excelente pergunta. Eu vou ouvir o Lucas e o Aurélio, depois o Marcelo e a gente interage aqui. Lucas, pode falar. Fala, gente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Wander, boa tarde, Marcelo. Meu questionamento é o seguinte: o que vocês poderiam dar de mindset para a gente melhorar nessa jornada da residência para ser um melhor colaborador no futuro? Legal. Obrigado, Lucas. Obrigado. Vamos falar. Aurélio. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, como a gente está falando em mentoria de carreira, que eu estou fazendo uma transição de carreira, eu já tenho 45 anos, se existe uma certa resistência do mercado hoje para contratar pessoas com mais de 40, mesmo sendo inexperientes nessa área tecnológica, né? Apesar da gente ter passado todo um processo seletivo, está se dedicando ao máximo aqui para a gente se formar um bom profissional, aprender o máximo, porque eu gosto de ler, gosto de estudar. Se existe alguma barreira hoje em dia no mercado de trabalho por causa da idade? Você quer começar a responder, Marcelo? Pega de todo mundo que eu estou anotando aqui. Como é que é o nome desse que falou agora? Aurélio? Aurélio. Nós ouvimos 3, aí a gente responde, depois a gente ouve mais 3. Pode ser? Bom, pode ser. Começando... Gislane. Começando de trás para frente, que é mais rápido. Tá. Pode ser? Pode. Então, Aurélio, barreira de idade, né? Algumas empresas têm, Aurélio. Isso é uma questão que eu não tenho como mudar dentro das empresas, mas eu posso dizer que isso mudou muito nos últimos anos para cá. Falando da minha empresa, que é o que eu posso dizer, eu prefiro contratar pessoas de mais idade. Qual é a dificuldade hoje? Tiveram uns 2 residentes com 70 anos, eu queria criar uma área só de atendimento de primeiro nível. Eu tenho certeza que uma pessoa de 70 anos ela vai escrever melhor, ela vai falar melhor, ela vai se preocupar. Então, eu botaria numa área que ela certamente performaria mais e ela teve a residência, então ela consegue olhar um sistema e ver o que tem por trás. Ela não vai ser uma pessoa sem conhecimento para ficar aferindo ou imaginando coisas, já que ela tem o conhecimento. Então, assim, eu tenho o maior interesse. Acabei de contratar uma pessoa mais velha porque da residência passada, fizemos agora, e pegamos da residência passada, foi o Rafael, acho que ele é lá da Metodista. É Rafael, né? O nome dele. O guitarrista. Sim. E por quê? Porque a gente tinha uma tecnologia mais antiga e o pessoal mais novo não quer trabalhar em tecnologias mais antigas, e que não é tão antiga assim. E aí a gente queria manter a pessoa mais tempo na empresa. A gente fez o desafio para ele, ele aceitou, a gente está qualificando ele nessa tecnologia e a gente tem muita expectativa que ele performe. E ele se formou na residência passada. Dezembro do ano passado. Isso. Então a gente eu não tenho esse tipo de... Até porque 45 é muito jovem, né? Claro, né? Eu que o digo. Né? Você também, né? 45 é muito jovem, fala sério. Então, eu dei um exemplo aqui de 2 senhores, um de 60 e pouco, outro de 70. Então, esse processo, acho que, não sei se eu respondi, Aurélio, mas eu acho que você tem que se esforçar muito, porque eu acho que o teu maior desafio vai ser se sentir fluente na programação. Então, é importante você matar os teus gaps que você tem de internet, que talvez você tenha, tirar as dúvidas o máximo, trabalhar muito a comunicação das pessoas para que você entenda, pedir para explicar de novo e repetir, porque aí você vai se destacar.
Lucas. O outro que falou como melhorar a jornada na residência, né? Acho que a mentoria, acho que eu posso responder Isso. né? Eu acho que é o Lucas, né? A proposta da mentoria é exatamente isso, Lucas. Essa é a ementa da mentoria de carreira, né? É claro que a gente não dá conta de tudo, e é por isso que, como é um leque muito amplo, a gente mais provoca para que vocês vão atrás, procurem. A carreira é de cada um. Então, você vai ter que, aqui você vai receber um empurrão, mas cada um vai ter que fazer a sua jornada pessoal de desenvolvimento de carreira, não é? Cada um vai ter que fazer isso. Eu não dá tempo, em 4 meses, com 1 hora de aula, para abordar tudo que é necessário num processo de mentoria de carreira. Então, eu escolhi 3 eixos que na próxima aula eu vou apresentar para vocês e vou trabalhar esses 3 eixos. A Gislane, tá certo? Sobre a comunicação. Comunicação efetiva é o assunto mais importante do profissional hoje, né? Eu já tive profissionais que eles não se preocupavam com comunicação e eles não conseguiam, na verdade, né? Que não se preocupavam, eles não conseguiam se comunicar bem. E eles tinham muita dificuldade para ser entendidos. Às vezes entregava certo, às vezes não, mas eles não tinham destaque. Hoje, para você se destacar, você precisa ter uma comunicação efetiva. A comunicação, ela tem que ter a preocupação se a pessoa entendeu realmente aquilo que você quis passar. É meu vídeo em inglês aqui, com a legenda em inglês, né? Não funciona. Entendeu, pô. Não entendeu. E nesse processo, você tem que ter uma atenção, uma leitura de realidade, para ver se a pessoa, ela realmente, no olhar dela, na forma com que ela lida contigo, se ela entendeu. Existem técnicas para isso. Tem o PNL, é uma técnica que você pode estudar, importante. E dentro do PNL tem algumas circunstâncias que você tem que se preocupar com o perfil, né? Foi falado aí, o médico tem a linguagem técnica, mas eu não tenho. Então, a forma com que você se conecta com a pessoa é super importante para a atenção que ela te dá. Então, você se preocupar com o que ela mais gosta, se preocupar com a forma com que ela quer que você fale, se ela quer que você fale mais baixo, se quer que você fale mais alto, se quer que você fale com mais ânimo ou mais tranquilo. Todas essas formas que você se esforça para passar o teu recado, ela é muito mais eficiente do que a história que eu ouvi há muito tempo. O que eu falo não é responsabilidade minha, a responsabilidade é de você que interpretou. Eu não tenho responsabilidade nenhuma pela sua interpretação. Isso é fora aqui da residência, tá? E fora das empresas. Você tem muita responsabilidade. Na verdade, o receptor define se a mensagem foi bem dada ou não. Quem está recebendo a mensagem, se ele não entendeu, significa que o emissor precisa voltar e fazer de novo. Eu gosto... Eu ia dizer que a Cecília levantou a mão, eu não sei, eu vou dar prioridade para ela, porque eu não sei se tem alguma interferência ou se você está... Não, Cecília... Na verdade, é só para complementar esse assunto mesmo que vocês estavam abordando, que, na verdade, vocês sabem, né? Mas para fazer o link aqui para todo mundo, a segunda palestra que a gente organizou trouxe alta performance e comunicação efetiva. Então, eles já tiveram uma introduçãozinha e a gente sabe que isso vai se desenvolver mais ainda dentro da mentoria, mas reforçar o que eles estão falando, né? São inputs, são introduções, a gente traz o assunto, mostra a importância deles, mas a busca e o desenvolvimento é individual, cada um de nós, né? Só para fazer o link, porque eles já tiveram uma palestrinha sobre isso e é legal a gente estar aqui falando sobre o assunto. Eles vão perceber que isso, o valor do desenvolvimento da carreira, os soft skills, os comportamentos, eles são importantes do início ao fim. Eles vão ser abordados do início ao fim, né? E uma outra coisa, Cecília, pegando carona na sua fala, é que a mentoria de carreira, ela não é uma parte isolada do todo. Então, na verdade, as coisas se complementam. Vão ter feedbacks que os monitores vão dar, que são muito importantes. Vão ter feedbacks que virão nessas workshops, nesses webinars, que são muito importantes. Quer dizer, a residência precisa ser vista num todo. Ela tem partes, mas é o todo que vai oferecer esse conteúdo. O nosso tempo está estourando, então... Vou só fazer um parênteses nessa questão. Se eu puder dar uma dica nessa questão da comunicação, sempre que você está passando algum conteúdo para alguém, pedir para ela repetir para você. Isso é um exercício muito importante. Então, você terminou a tua explicação assim,
fala aí o que você entendeu disso. Passa esse processo comigo, eu quero ver se tu entendeu mesmo, né? Então, porque senão a pessoa vai falar, ela às vezes está tímida para não dizer que não entendeu, e quando ela for explicar, ela vai dizer a visão dela, vai te permitir corrigir. Isso te dá uma capacidade de corrigir mal entendido muito grande. Ontem eu estava ouvindo uma palestra de um cara chamado Peter Drucker, que é o pai da administração, né? E ele dizendo que a gente precisa saber se nós somos leitores ou escritores. Então, por exemplo, talvez, se eu sou ouvinte ou se eu sou leitor. Então, por exemplo, talvez você é um bom ouvinte. Eu vou falar as coisas para você, vou falar 30 minutos, você vai me ouvir bem, você vai entender bem. Às vezes você é leitor. Então, se você for leitor, eu vou falar e você vai dizer assim, escreve para mim, por favor. Então, eu preciso saber qual é a característica dessa pessoa com quem eu estou me relacionando, porque tem gente que uma mensagem escrita funciona mais do que um áudio. Tem as técnicas lá que é o visual, que é o que geralmente pede você desenhar, o auditivo, que é esse que ouve e aprende, e tem o sinestésico, que você, depois que tu dá um abraço nele, tirou a atenção, ele vai começar a te ouvir, entendeu? Vamos ouvir os três, então, para a gente fechar, e eu vou devolver a palavra para a Cecília. Bernardo, me ajuda a pronunciar seu nome. É Bonifácio. Não, Bernardo Bonifácio, o segundo, Railon, e o André. Então, nós vamos ouvir seguidamente as três perguntas. Vou pedir para vocês serem bem objetivos, tá bom, pessoal? Boa tarde, né, Evandro e Marcelo. O que eu queria perguntar eu estou fazendo essa transição de carreira, né? Eu vim de um segmento comercial e agora estou buscando esse tecnológico, né? E visto todo esse leque de skills, né, que são solicitados pelo mercado no dia de hoje, essa de se relacionar entre as empresas, se relacionar também com clientes diretamente ou com a sua própria equipe, fazendo uma gestão, né? Quanto ela é bem vista junto ao conhecimento técnico, né? A gente sabe que não é feito só de conhecimento técnico profissional, mas o quanto são importantes essas skills que são ligadas entre pessoas, né? Isso que eu queria entender um pouquinho de vocês. Ok. Ailon? Eu vou tentar resumir bem, mais ou menos um pouco do que vocês falaram. Eu queria saber a opinião de vocês. Por exemplo, boa tarde a todos, primeiramente, né? Vocês citaram uma possível, talvez, próxima revolução industrial com a tecnologia, com o avanço da tecnologia. Eu acho que uma parte disso, com certeza, vai ser as IAs, inteligências artificiais. E vocês citaram também, por exemplo, a questão da previsão de falta de pessoas para trabalhar na área da tecnologia no Brasil. Aí vocês também citaram no final a questão da empresa WEG, né? Que acabou que colocou a tecnologia, falou que precisou de mais pessoas. Então, acredito que realmente no futuro vai surgir mais trabalhos para a área da tecnologia, diferentes que temos hoje. Mas eu já vi meio que pesquisas dessa de falta de pessoas há talvez um ano atrás. Então, esse ano muitas coisas mudaram também. Vocês acreditam que com essas mudanças no futuro, essas empresas que fazem essa projeção vão, como é que eu posso explicar? Passar a analisar essas possíveis mudanças no mundo, como o avanço da tecnologia e outros fatores também, e essa projeção, esse valor, você acredita que realmente continua esse valor ou diminuiu já, ou nos próximos anos vai diminuir muito? Mesmo que diminua pela metade, por exemplo, já é tipo 250 mil, ainda é muito. Mas você acredita que vai ocorrer essa diminuição com o avanço das tecnologias e das coisas, ou não? Ou vai se manter pelo surgimento de novas demandas, novos trabalhos até talvez que não conhecemos hoje em dia, né? Ok, Railon. Obrigado. A gente já conversa. André? Boa tarde, Wander. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Eu tô com uma dúvida eu acho que ela é até simples de ser resolvida, mas eu gostaria de saber a sugestão de vocês, o ponto de vista de vocês.
Eu faço parte de um grupo que, pelo visto, é bem grande aí, do pessoal que está migrando, né, de carreira, sendo que eu já fui, no passado, da área de TI, né? Então, a minha dúvida é como é que eu posso abastecer o meu LinkedIn, que é, inclusive, é a nossa vitrine, né? É, a minha dúvida é como eu posso colocar esse histórico de todas as experiências que eu tive, tendo entre a primeira e agora a segunda passagem, né, da área de tecnologia, uma outra área, um outro setor, né? Porque eu fico com essa preocupação de, se eu não ponho essa informação, eu tenho um gap ali de alguns anos, né? Como explicar isso? O que que é melhor? Manter essa informação, guardar essa informação e talvez numa entrevista, caso haja a curiosidade, conversar sobre. O que que vocês podem me sugerir com relação a isso? Bem, vou de trás para frente de novo? Ou vamos do início? Pode ser. Bom, não, pode ser da comunicação que a gente termina a questão da comunicação, né? Ele falou sobre relacionamento, né? O Bernardo, né, que falou. Sobre relacionamento. Relacionamento. Cara, assim, o ser humano ele é relacional, né? Acho que o Evandro é a melhor resposta para responder isso. Uma das razões da gente estar aqui, com uma disciplina mentoria de carreira, que no Brasil é muito caro demitir. Não sei se vocês sabem disso, mas no Brasil é muito caro demitir. As empresas seguidamente contratam pelo currículo técnico profissional e demitem pelo comportamento, né? E o Serratec, que é um grupo de vanguarda, né, investe aqui em mentoria e tem como valor o trabalho em equipe, o respeito, a diversidade, tudo isso, porque está antenado que demitir é caro, gente. Demitir é caro. Além sem falar de dinheiro, além do desgaste que gera você tirar uma pessoa de uma equipe, você ter que ensinar uma outra pessoa. Então, aprender a se relacionar é chave. Respeitar o papel, o lugar do outro, não tem jeito, não dá para trabalhar num ambiente. Por que a gente tem aqui o levantar de mão? Porque não dá para falar um em cima do outro, quer dizer, é muito importante. Essas soft skills, essa coisa de elencar soft skills, e cada ano o projeto, o Fórum Mundial aponta um grupo de soft skills e cada vez cresce mais um soft skills, é só uma maneira de dizer que o ser humano, é o que eu já disse há pouco, quanto mais tecnológicos, mais humanos nós precisaremos ser. A tecnologia nunca substitui a humanidade. Ela é uma linguagem que a gente precisa aprender a falar. Então, eu diria isso, eu responderia isso. Se eu puder já adiantar e falar pro André, aí você foca na pergunta do Railan. André, toda experiência conta. Então, mesmo que eu não omiti nenhuma das minhas formações. Eu sou pastor, teólogo, mestre em teologia, pós-graduado em educação corporativa, gestão de pessoas e graduando em gestão de recursos humanos. É um leque. Quanto mais diverso, mais rico. Se a pessoa perceber um fio condutor, né? E agora, professor do André, olha aí, meu currículo deu um salto, entendeu? Então, quanto mais rico, melhor, não tem problema, né? Acho que a sociedade de hoje, essa coisa dessa expectativa nichada, agora o que você precisa trabalhar no teu currículo é o aprofundamento. Se você começou em TI, saiu de TI e voltou, eu acho que daqui para frente tu precisa mostrar para o mercado que você escolheu a tua área, que você está voltando de fato para a TI e que você vai aprofundar a sua corrida nisso, né? Então, a residência é um retorno. E eu quero imaginar que vão ter outras formações, porque a residência só dura 5 meses. 5 meses, então, entendeu? Então, eu acho que esse espaço aí deve incluir, sim, né? Ainda que de maneira discreta, ainda de maneira pontual, mas, né? Você estava aqui durante esse período, você não foi abduzido, né, André? Né? Bom, para finalizar a questão do André, você não deveria atualizar o LinkedIn agora, porque você tem um compromisso na residência assinado para 5 meses. Né? E depois você passar o processo, você não ficar entre os 60% e 65%, ainda tem isso, né? Aí você vai, sim, buscar a tua vitrine, mas a tua vitrine está sendo paga pelos empresários do Serratec, não pelo LinkedIn, né? Isso tem que estar claro.
relativo o Railon, agora não sei se é Railon. Ailon. Railon. Se manter ou não nas vagas, estou que eu anotei aqui. Você pode A ideia repetir? dele, a pergunta dele é que os dados que a gente fala, às vezes são dados do ano passado. Se as mudanças que aconteceram, vão diminuir esses dados. Eu acho que é pelo contrário. Quanto mais tecnológico o mundo ficar, maior vai ser a demanda. A pergunta dele é se a gente acha que essa demanda por mão de obra vai diminuir nesse um ano. Não vai diminuir. Elas vão ter seus altos e baixos, porque muita gente investiu em empresas, startup, que cresceram muito, aí você faz uma série de coisas com aqueles profissionais, depois você tem que reduzir a empresa, porque você tem os investidores que querem lucro ou querem resultado, os caras têm 100 mil funcionários, eles vão demitir 10 mil, demitiu 10%, né, vamos supor. Então, esses 10 mil vão ser realocados rapidamente. Você não vê dessa galera não arrumar mais emprego. Só que a oferta é muito maior do que... A demanda é muito maior do que a oferta. Então, a oferta de pessoas ela não está sendo suficiente. Agora, pode ser que você saiba um pouco de tecnologia, mas não seja o suficiente para atingir determinadas vagas. Então, é muito importante o que eu falei no início, você governar a sua vida profissional. Então, você está tendo um empurrão aqui, está saindo do zero, está conseguindo atingir um primeiro emprego, mas você tem que olhar o leque de oportunidades e falar, é aqui que eu quero chegar e, portanto, eu tenho que seguir essa trilha de conhecimento. Porque não adianta só querer, né? Tem que ter o fazer, o ter atitude, o estudar. Então, isso tudo faz parte da trajetória. Bom, a gente precisa... Eu vi aqui uma questão que falaram, que assistiram a palestra, cada uma vaga de tecnologia tira 4. Né? Então, eu digo a mesma coisa. Ela vai tirar, sim, à medida que a pessoa não tem o conhecimento para se colocar em outra vaga. Sim. Então, por exemplo, a gente está aqui na Rua Tereza, estamos em Petrópolis, fechamos aqui 50 lojas. As pessoas não estavam preparadas para entrar numa empresa de tecnologia, mas se ela tiver, ela vai entrar. Então, é importante tanto que o governo da cidade, do estado e federal tenha políticas públicas para que a população possa se readequar a esse novo paradigma. E a iniciativa privada tem tentado trabalhar nisso. Mas, naturalmente, ela só vai acontecer à medida que você mudar a sua cultura. Maiara, eu vou te pedir desculpa, mas o nosso horário já extrapolou em muito. Eu acho que os alunos têm uma outra programação. A gente hoje só introduziu o assunto, então eu quero agradecer ao Marcelo por estar aqui. A nossa próxima aula vai ser no dia 21 de agosto, porque agora, dia 14, eu tenho uma conferência que eu participo anualmente, então, infelizmente, eu não vou poder dar aula. Então, no dia 21 a gente retoma. Eu agradeço a Cecília, a Pamela, pelo apoio aí, e queria devolver a palavra para você, Cecília. Eu que agradeço por essa aula e queria alertar os residentes aqui dessa oportunidade, né? Não sei se todos conseguiram perceber a riqueza que foi esse encontro, né? Quantas oportunidades vocês tiveram na vida de receber uma aula dessa, ter uma pessoa representando um grupo de empresas para trazer qual é a expectativa também do mercado, e vão receber ao longo de 5 meses apoio para se desenvolverem bem. Então, aproveitem muito, aproveitem todos os conteúdos. A gente já falou muitas vezes, eu acho que está bem claro, mas a gente não vai se cansar de reforçar. Residência não é só conhecimento técnico. Os resultados que vocês ouvem, os números de aprovados, os números de contratações, eles só acontecem por causa do contexto, de tudo que é realizado junto. Então, aproveitem todas as ferramentas, todas as condições que o Serratec está gerando aí para vocês. Façam ser um sucesso essa jornada. Desejo um dia maravilhoso aí para todo mundo e agradecer mais uma vez o Evander e o Marcelo aí por nos apoiar e trazer tanto conteúdo rico e ajudar a gente aí nessa jornada que está iniciando. Já os motores aquecidos. Obrigada. Obrigado, Cecília. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, hein? Obrigada. Vamos tirar uma foto, Vai ter- Cecília? Vamos tirar uma Isso que eu ia foto aqui. perguntar, Vamos, obrigada por lembrar, gente. Vamos tirar a foto. Nunca.
E aí, vamos lá, sorrisão. Essa foi a primeira. Dá para parar Gente, são 4, hein? Peraí, estou na segunda. Tem muita gente, isso é muito bom. Vamos lá, segunda, A Cecília, terceira. Vai falando, já que tirei, você já só lembrar que nós estaremos divididos em 2 turmas. A Cecília vai passar essa informação no Classroom, né? Uhum, Horários diferentes também. Tá bom? Acho que já passou, isso, né, Pamela? Já passou. já Evandro, eu já passou. passei. Ah, então tá bom. Maravilha, gente, tirei todas as fotos. Muito obrigada, tá? Um abraço, Um pessoal. abraço. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Abraço, tchau, tchau. Tá? Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa tarde. Falou, boa tarde.